Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Erasco Correia aqui, falando para as plataformas Portal Influência e as plataformas Erasco Correia. Eu estou aqui com a vereadora Selma, terminou agora a sessão ordinária na Câmara e começou já polêmico da minha maneira de entender, não é? Desde a leitura da ata, né? Mas antes, quero pedir a vocês, curte, compartilha, segue a gente aí que vamos trazer muito tema interessante, tá bom? Mas a primeira pergunta é o seguinte: a vereadora citou que encaminhou um ofício a pedido ao prefeito para a revisão de cargo e salário de funcionário público. A vereadora Bárbara também já parabenizou e também deu aquela. Eu entendi que ela já tinha feito esse pedido antes. Caso o prefeito atenda essa solicitação, é da vereadora Selma ou da vereadora Bárbara? E também explica um pouquinho como funciona esse cargo de salário. O senhor Erasto, né, ouvintes do Portal Influência, eu gostaria de dizer que é uma questão que a gente já vem levantando há muito tempo. Né? Eu venho sido cobrada por alguns servidores públicos, né, em relação à questão salarial. E, devido ao tempo de revisão, é necessário que seja revisto, sim, o plano de cargos e salários. Né? E aí, ao tempo que eu apresentei a minha indicação, a vereadora Bárbara, ela disse que ela também já havia feito essa solicitação através de via ofício várias vezes, e que ela vem debatendo isso no seu mandato. Mas eu entendo que eu vi como a necessidade, porque eu sempre trago para esta casa as demandas que chegam até mim, né? Então está aí, ao ver do prefeito municipal, dentro das condições do município, poder executar. De quem é o mérito, isso é outro detalhe. Importante é que a gente está correndo atrás para revisar um plano que está em defasagem no nosso município. Foi citado também no pronunciamento a vereadora Bárbara, o vereador Miro, e justificando que a senhora colocou um público específico de funcionário público. E eles entenderam que tinha que ser no modo em geral, que todos são funcionário público. A senhora citou como exemplo até um cargo de secretário, né? Que o exemplo, quando teve um cargo que era 1.200, na fala da senhora, que foi revisado, que o salário subiu e não teve ajuste. Então a senhora entende que um secretário ganha abaixo do que merecia? Sim. Eu citei o exemplo do secretário porque, segundo informações que eu busquei, né, um secretário escolar, quando se construiu o plano de cargo e salário do município, o secretário escolar ele ganharia R$ 1.200. Sim. Naquela época, o salário mínimo era 800, 600, né? É bem menos. Então, hoje, não se corrigiu esse salário de secretário escolar e o salário mínimo equiparou a esse salário. Hoje, claro que ninguém no nosso município ganha menos de um salário mínimo, mas está abaixo do que se determina a lei para cargos e salários. Em relação a mencionar o plano de cargos e salários dos funcionários públicos municipais, talvez tenha sido um equívoco. Eu vou corrigir isso, se for, mas eu busquei a lei do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais. Ok? Coincidentemente também a vereadora Bárbara pronunciou que já virou tipo assim, Bárbara versus Selma. É isso que eu estou entendendo, a senhora pode justificar assim não. Que ela também já tinha feito esse requerimento, né, para essa revisão há tempos atrás, não é? Também já é um projeto. Talvez pode ser coincidente um vereador fazer o mesmo projeto, pode ter um entendimento de melhoria, não é mesmo? Agora também, o que me chamou bem a atenção desde das sessões anteriores, que a vereadora Bárbara fez um pronunciamento onde que a senhora, por ser professora, não tinha ter falado tais palavras no dia, né? E hoje a senhora também estou no referir que já se trata de um ataque e acusações após o pronunciamento do vereador Miro e os vereadores acabar aplaudindo a palavra do vereador. Por que a senhora se sentiu assim atacada e acusada? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu entendo o retorno dado pelos os demais vereadores desta casa. Eu entendo o retorno que eles deu à colocação da vereadora Bárbara e do vereador Miro. Né? De fato, tudo aconteceu quando a vereadora Bárbara mencionou que o prefeito de Palmas de Monte Alto diz tratar todos iguais, mas que, na verdade, não é isso. E eu, né, acabei falando um pouco alto, né? Claro que eu não pedi, não interpelei ela, mas acabei falando um pouco alto e ela veio revidar comigo que, enquanto eu era professora, eu deveria não mencionar que o prefeito trata igual ele é tratado.
né? Então, ela colocou para mim que, enquanto professora, eu não deveria falar tais palavras, não deveria fazer aquela forma de interpelir ela no momento da sua fala. Foi quando eu revidei, né, dizendo para a vereadora que ser professora não foi uma condição para eu estar vereadora, né? E que eu faria até uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro, que permite que pessoas que não têm uma formação, um nível de formação, seja vereador. E que dessa mesma forma, por isso mesmo que eu não estava aceitando que eu fosse tratada diferente por eu ser professora. Eu amo a minha profissão, sou professora, né, de coração, da mesma forma que sou vereador de coração, e como bem disse o vereador Miro, a gente, para ser vereador, tem que ter o coração grande. A gente tem que ser muita coisa para poder aguentar, para poder suportar, né, tudo que a gente vê e tem o desejo de mudar e não pode. Então, foi essa a colocação que, infelizmente, tomou um rumo e que os colegas vereadores entenderam de uma maneira diferente. Mas eu fiz a crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Ok? Falamos aqui com a vereadora Selma, em breve vamos trazer mais esclarecimentos sobre esse tema, né? E o público de casa também pode acompanhar sessões e exatamente, pegar tudo isso ao vivo e a cores, como dizemos. Para que não haja más interpretações, eu solicito que veja as sessões desde a anterior, procure a ata para poder ver. Em momento nenhum eu quis menosprezar nenhum colega, longe de mim, sempre fui humilde, sempre fui reconhecedora dos feitos de cada vereador, né? Nada disso. Eu fiz uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro, ao tempo que eu fui comparada, uma fala minha, por eu ser professora, que não deveria ser falado aquilo. Somente essa foi a questão. Curte, compartilha, segue a gente aí, vamos trazer tudo o que acontecer na Câmara de Vereadores aqui, ok? Obrigada.